O chinês comprou o Banco Brasileiro em 2012 e eles me chamaram, o Banco Brasileiro, eu era cliente desse banco, para fazer uma palestra sobre como era trabalhar com chinês. E eu fiquei lá 3 horas explicando para os executivos do banco como era trabalhar com chinês. E assim, o chinês, para você trabalhar com ele é completamente diferente da gente. Primeiro, o chinês trabalha para chuchu. Lá eles têm o que eles chamam de 996. Sim. Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 horas por dia. 6 dias por semana. 6 dias por semana. Então, primeira coisa, você trabalha com chinês no Brasil, você vai trabalhar muito. Outra coisa, por causa da decalagem horária, um monte de coisa acontece das 9 da noite às 9 da manhã. Porque lá tudo acontece das 9 da noite às 9 da manhã. E lá é a matriz. Então, executivo que trabalha em empresa chinesa no Brasil, seja montadora, seja qualquer, é assim, muito frequentemente, ele trabalha às 10 da noite, meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, às vezes dorme na empresa, porque é mais prático, toma um banho e dorme. Ou seja, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o choque cultural é gigantesco. Gente, o que aconteceu nesse banco? Vou te contar alguns exemplos. Esse banco tinha feito um empréstimo para uma empresa chinesa que está no Brasil, de distribuidora de energia elétrica. Cobrou CDI mais 3,5. O presidente chinês chamou o diretor-geral do Brasil e falou, baixa os prédios para 1,5. O cara falou, ele assinou 3,5. Esse empréstimo já tem 1 ano. É muito caro. É de empresa estatal para empresa estatal. 1,5 tá ótimo. Baixa os prédios. Aí o cara falou, peraí, e meu bônus no final do ano? Não, teu bônus no final do ano a gente vai ver. Mas baixa o spread para 1,5. Então você imagina o choque cultural quando você baixa o spread que o cara já assinou. Aí, não, eu não quero pagar 13º. O que é esse negócio de 13º? Não, aqui nós não vamos pagar 13º para ninguém. Gente, no Brasil é lei. Não, eu não vou pagar 13º. Aí vai o jurídico, explica tal. Aí esse banco, eles pagaram os executivos chineses o 13º. Os chineses falaram, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é da nossa empresa. Eles compraram dólar, $60 mil, foram para Guarulhos para depositar $60 mil na conta do banco na China, que era o 13º de vários executivos. Declararam na alfândega, foram processados por evasão de divisa. Foram processados, porque declarou $60 mil. O que é? Não, esse dinheiro que eu estou tirando aqui do Brasil que eu ganhei, eu vou depositar na conta da empresa lá. Isso se chama evasão de divisa no Brasil. Olha o choque cultural. O choque cultural, quando você trabalha com uma empresa chinesa no Brasil, é gigantesca. Outra coisa que a gente tem que saber quando a gente trabalha com chinês é o seguinte. Até 1982, era proibido ensinar inglês nas escolas. Proibido. Então, quer dizer o seguinte. O inglês começou a ser disseminado nas escolas na década de 90. Então, se você nasceu em 75, você não aprendeu inglês na escola. Se você nasceu em 75, você tem 50 anos. Isso quer dizer o seguinte, todo executivo chinês importante que vem aqui, que tem 50 anos, nunca aprendeu inglês na escola. Então, ele não fala inglês. E você não fala chinês. Então, nas empresas chinesas, você tem o que a gente chama de shadow. Então, por exemplo, eu sou o CEO de uma empresa chinesa no Brasil. Eu tenho o meu shadow, que manda mais que eu, porque ele é chinês. Se ele tiver 50 anos, ele não fala chinês, então eu tenho que ter um tradutor para falar com ele, porque ele não fala inglês. E se ele fala inglês, ele tem 35 anos e ninguém respeita. Porque na China, eles respeitam os idosos. Ninguém respeita jovem lá. Então, você tem teu shadow. Quando você fala com teu shadow, que tem 35 anos,
Você fala para ele um monte de coisa, você não sabe o que ele fala para o chinês. Porque você não fala chinês. Então, você bota o Google Translate meio discretamente, porque os caras pegam rápido quando você bota teu celular do lado, porque ninguém... Eles inteligentes, todo mundo é, né? Mas ele traduz o que ele quer. E não aquilo que você falou. E ele traduz aquilo que ele entendeu. E não aquilo que você queria dizer. Então, você tem uma dificuldade gigantesca. E quem decide é o chinês de 50 a 55 anos, que não fala inglês, não tem cultura internacional e muitas vezes ele é um chinês super conservador da China. Então, essas empresas, quando elas chegam no Brasil, o choque cultural que você tem nas empresas é gigantesco. E eles não acreditam naquilo que a gente fala. Eles não acreditam naquilo que a gente fala. Porque o chinês, qualquer povo que não conhece bem alguma coisa, por definição, ele é desconfiado. O chinês é que nem mineiro, é desconfiado. Então é assim, é muito difícil você se adaptar numa empresa, num cargo executivo alto, quando você trabalha diretamente com chineses. É extremamente difícil. E como sua palavra não vale nada, porque quem decide é ele e a China, você decide um monte de coisas durante o dia, o cara, o dia seguinte, muda tudo que você decidiu. E você não tem nenhum poder. Tem que saber o seguinte, 55% da população chinesa era rural no ano 2000. Hoje é 35%. Hoje, 35%. O Brasil é 12%. Estados Unidos é 13%. Para você ter uma ideia. Não, França é 13%, Estados Unidos é 18%. Estados Unidos tem uma população rural grande. Brasil é 12%. Lá é 35%. Então, é assim, 35% da população chinesa hoje é rural. Mas você tem que pensar o seguinte, o cara que tem 50 anos, ele nasceu, é ele que manda, hein? Quem manda na China é 50 anos para cima. Você não tem um diretor importante com menos de 50 anos em nenhuma empresa. Então, o que acontece? Esse cara tem uma chance sobre 2 que ele passou toda a infância no rural. Ou seja, assim, ele não entende nada de como funciona o resto do mundo. Não vê filme americano. O cara é chinês. Outra coisa. Esse chinês, ele é extremamente conservador e os pais deles passaram fome. Em 64, 65, 66, 67, 20 milhões de chineses morreram de fome na China. Vou repetir. Tinha 500 milhões de habitantes. 20 milhões de chinesas morreram de fome. 5% da população morreu de fome. A cada 20, um morreu de fome. Faltou comida lá. Eu posso contar a história do porque faltou comida, mas foi... o Mao Tse-tung fazia plano de 5 anos. Ele fez um plano de 5 anos de aumento de produção agrícola. Eu vou ir rápido, hein? E nesses 5 anos de aumento de produção agrícola, as áreas que produziam comida, ou seja, a área rural da China, ela mandava 80% para cidades e guardava 20% para o rebanho deles e para alimentar eles. Como a produção não aumentava 10% ao ano, o cara do Partido Comunista chegava lá na cidadezinha e falava, o ano passado você me entregou 1.000 toneladas de sei lá o quê, esse ano é 1.100. O cara falou, minha produção não aumentou, não quero saber, eu quero 1.100. Então, o primeiro ano, a produção aumentou 5%. Ele vivia com 20%, ele viveu com 15%. O segundo ano ele viveu com 10%, o terceiro ano ele viveu com 5%, o quinto ano morreu 20 milhões de fome. Então, uma pessoa que vem comandar uma empresa aqui, cujo pai realmente passou fome. O cara catava grão de arroz no chão. E assim, quem nasceu na década de 50 na China passou fome. A gente não percebe isso daí. Então, o choque cultural, quando você trabalha com chineses e a capacidade que eles têm de trabalhar, porque é um povo que sofreu muito e ainda está enraizado neles. Outra coisa muito interessante da China, o ano passado, na China rural, quando você casa, você paga para a família da noiva. É normal, hein? Então,
você paga entre 10 mil e 50 mil dólares para a família da noiva. Você paga. Na China rural. Na China urbana hoje, com os jovens, a coisa está começando a mudar. Mas muita gente ainda paga. E o ano passado, na média, de todos os casamentos que teve na China, a média de dote que os chineses pagaram para as esposas, para as noivas, foi 10 mil dólares. 10 mil dólares. 70 mil renminbi. Na média. Porque o rural paga muito mais. Xangai não é mais assim, hein, gente? Mas o negócio é o seguinte, quando você trabalha numa empresa chinesa, quem manda em você não está em Xangai. Quem manda em você é do interior. E como lá não tem êxodo, não tem migração interna, porque eles controlam a migração interna, e eles têm razão de controlar, porque num país populoso precisa controlar, senão você fica com um monte de favela num monte de lugar. A primeira pergunta que eu faço quando eu conheço um chinês, mas é a primeira, não é a segunda, hein? É a primeira. What is your hometown? Ou seja, qual é a cidade onde você nasceu? Porque quando o cara me diz a cidade onde ele nasceu, depois eu vou ver no Google Maps, não na frente dele, onde ele nasceu, eu sei como o cara vai ser. Então, eu sei que quanto mais ele nasceu na área rural, mais é um cara conservador, não conhecedor dos modos ocidentais, desconfiado, não vai acreditar naquilo que eu falo. Então, quando você trabalha com chinês, é super importante você tentar entender de onde ele é. Porque o cara do norte é completamente diferente do cara do sul, é completamente diferente do cara do interior do norte. Por exemplo, no norte, loja de roupa na China, o centro da grade de uma loja de roupa na China é 3 pontos acima do centro da grade de uma loja de roupa no sul. Sapato, por exemplo, eu vou chutar. No norte da China, você tem de 39 a 45 para homem. No sul da China, você tem 36 a 41. Eu, por exemplo, no sul da China, eu não encontro roupa nenhuma para mim. Eu me divirto, porque como eu vou para o sul da China, eu faço de propósito. Eu entro no shopping center e tento achar roupa para mim. Nunca tem. Porque no sul da China, a alimentação é à base de arroz, que não tem vitamina, etc. No norte da China, como é muito frio, fronteira com a Sibéria, eles são peludos. Então, você olha um chinês, ele é peludo, ele é do norte. Braço peludo, tudo. O chinês do sul não tem um pelo. E ele é muito grande. O porteiro de um hotel no norte da China tem meu tamanho, 1,92 m, 1,90 m. Eles são enormes. Jogador de basquete é tudo do norte. Porque lá a alimentação é a base de raiz. Porque cresce embaixo da terra. Faz fronteira com a Sibéria, lá é menos 40 graus no inverno. Então, lá é batata, beterraba, tudo que é debaixo da terra, que tem muito mais nutrientes. Então, assim, eles são completamente diferentes. Mas é outro país. Inclusive, um cara do sul não entende direito o que fala um cara do norte. É a mesma língua escrita. É que nem, por exemplo, o inglês da Austrália ou da Nova Zelândia e o inglês de Oxford. É a mesma língua escrita. Mas... Então, a China, quando eles abrem empresa no Brasil, o choque cultural é gigantesco. E tem uma coisa interessante, quando você entra numa empresa chinesa, você abre o teu sigilo fiscal para o governo, se é uma estatal. Para eles terem certeza que você não vai receber comissão. Então, qualquer pessoa que tem um cargo médio numa empresa estatal chinesa, o governo chinês acessa a conta dela na internet. Por exemplo, vocês dois trabalham para um banco, o banco é chinês, assina aqui. Talvez aqui no Brasil não, mas lá todo mundo assina. Todos os meus amigos lá na China, na Jaque, na Ankai, todos eles falam, não, porque eu pergunto, né? Como eu sei como funciona, eu pergunto. Então, tem um monte, por exemplo, você encontra um brasileiro, você não me conta de onde ele é. Na China, você pergunta, what is your hometown? Super importante. Então, são coisas assim, completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado. A gente fez um episódio recente sobre China. A gente trouxe aqui o Ricardo Jeromel, que é ele... Eu não saberia definir exatamente a profissão dele, mas ele é um cara que já viajou muito para a China e faz essa conexão de levar
executivos que querem ter alguma conexão com uma empresa chinesa ou até chineses que querem se conectar com o Brasil. Ele acaba sendo esse ponto de conexão. E uma coisa que ele falou que achei bem legal é que na China é levado muito a sério onde você estudou. Então, você sabe onde cada pessoa estudou e saber isso já também define um pouco do como é que foi a vida dela, ou tanto de... o cara que já tem uma grana, talvez estudou em alguma coisa, alguma instituição privada. Agora, o cara que vem de baixo é quase como uma meta de vida ele conseguir ingressar. É a única maneira de subir na vida. Para você ter uma ideia, estatística. Eu adoro estatística. Em média, 4% dos estudantes que aplicam Harvard entram em Harvard. 4%. Isso é média. Você recebe X mil e admite tantos mil, dá 4%. E em Harvard, o processo de seleção é opaco. Se teu pai doa dinheiro, etc. O processo é opaco. E é elitista mesmo. Mas é completamente opaco. Como é que... outra coisa. Você pode se apresentar várias vezes, porque você pode fazer SAT todo ano. E você pode fazer TOEFL todo ano. E você pode fazer o GMAT todo ano, o GMAT, que é para fazer pós lá. Isso nos Estados Unidos. Na China, você pode fazer o exame uma vez. Não duas. E lá, nas boas faculdades, é 1%. Isso quer dizer o seguinte. É 4 vezes mais difícil entrar numa faculdade boa chinesa do que entrar em Harvard. E em Harvard, e o processo é opaco, é bem opaco. Eu fiz Harvard, eu sei. Lá é assim, quem indica é super importante. Eu tenho um amigo meu que entrou em Harvard porque o Fernando Henrique assinou uma carta de recomendação. Eu dava aula particular de matemática para ele quando era garoto. Então, o cara não era um gênio em matemática, mas ele entrou. Então, lá não. Lá você tem esse exame, você estuda de manhã, à tarde, à noite, durante 3 anos, e você pode fazer ele uma vez. E decide tua vida para os próximos 80, 70 anos. Até você aposentar. Então, é assim, uau! Quer saber o que é competição? Vai entrar numa faculdade boa. É fichinha aqui. ITA e tudo. Harvard. Fácil. Harvard é o seguinte, se teu pai fez Harvard e ele doou alguma coisa na vida dele para Harvard, basicamente, se você não for completamente estúpido, você entra. É claro que tem um certo filtro e tal, você tem que ter pontuação no TOEFL, no GMAT, etc. Mas lá não é assim. E lá, o pessoal do interior, que não tem oportunidade, eles se matam de estudar para conseguir entrar nessas faculdades topo, porque aí eles estão garantidos para o resto da vida. Tem outra coisa, não sei se o teu pessoal falou, na China, quando você compra uma casa, você não compra terra, você aluga por 70 anos. Então funciona assim. Eu tenho amigos meus que compraram apartamento lá em 97, 98, ou seja, já faz quase 30 anos. E eu falo para eles, escuta, o que vai acontecer daqui a 40 anos? Ninguém sabe o que vai acontecer. Só que como lá, quando você compra um apartamento, você não compra a terra, você compra o direito de uso da terra, não tem IPTU, não tem nada. O que todo mundo fala é que se o governo quiser retomar, vai ter uma guerra civil. Então, eles acham, mas ninguém sabe, que quando começar a vencer os primeiros contratos de locação, que são por 70 anos, que foram feitos em 86, 87, 88, o governo vai cobrar alguma coisinha e vai renovar para os 70. Mas pra gente é estranho isso daí. Pra gente é estranho. Mas a China é assim, eles são muito diferentes da gente. Muito diferentes da gente. Conectar o Jeromel com o